Nuvens de fogo e fumaça surgem e o foguete é lançado. O Delta IV Heavy é um dos foguetes mais poderosos já existentes. 3 motores enormes queimam toneladas de combustível, ajudando a nave espacial a ganhar altitude. Os 2 auxiliares laterais desencaixam, deixando o núcleo comum do auxiliar para a subida adicional. Quando em órbita, o foguete libera sua carga útil. Essa é a sonda Parker Solar, a primeira nave espacial a tocar o Sol. E seguiremos sua jornada passo a passo. A sonda foi lançada em 12 de agosto de 2018 e começou sua jornada em direção à nossa estrela. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Isso é 390 vezes a distância Terra-Lua e 36 mil vezes a largura dos Estados Unidos de costa a costa. As partículas de luz que o Sol emite precisam de 8 minutos para percorrer essa distância. Para nossos foguetes convencionais, essa viagem levaria mais de 200 dias, mas a Parker Solar cobriu mais rápido usando manobras gravitacionais. No caminho da Terra para o Sol, a sonda circulou em torno do nosso vizinho Vênus. Tudo o que tinha que fazer era entrar no campo gravitacional do planeta e se deixar ser atraída. Nesse ponto, nossa sonda espacial recebeu um impulso extra, sem precisar desperdiçar nenhum combustível. Depois de fazer uma órbita, os motores da sonda espacial mudaram a trajetória e a sonda deixou a órbita de Vênus com aceleração suficiente para viajar para o Sol. E, em 5 de novembro de 2018, a sonda Parker Solar fez sua primeira aproximação ao Sol. Antes de tocar sua superfície, a nave espacial teve que entrar na órbita da estrela. Para conseguir isso, fez mais manobras gravitacionais. Somente depois disso é que ela começou a circular pelo Sol, o objeto mais pesado do sistema solar e com a gravidade mais poderosa. Então, isso dará à sonda uma quantidade incrível de aceleração a cada sobrevoo. A Parker Solar estava constantemente se movendo entre 2 pontos. Eles eram o periélio e afélio. Olha, aqui está o Sol, e aqui está a órbita da sonda em forma de elipse. O ponto mais próximo do Sol é o periélio. O Sol estava puxando a sonda para lá a uma velocidade incrível. Neste ponto, a sonda começou a se afastar da estrela. Ainda tinha muita velocidade e energia, mas estava lutando contra a força gravitacional da estrela, e então, gradualmente diminuiu. O ponto em que a sonda perdeu toda a sua aceleração é chamado de afélio. A força gravitacional da estrela venceu, e a sonda começou a se mover de volta em direção ao Sol, ganhando velocidade novamente. A sonda fez várias voltas seguindo uma órbita estável, mas depois sua órbita se cruzou com a de Vênus novamente. Outra manobra gravitacional. Depois disso, a trajetória da Parker Solar mudou ligeiramente e ganhou mais velocidade. O ponto periélio de sua órbita estava agora mais próximo do Sol. A sonda fez várias outras voltas seguindo essa nova órbita, e então novamente se aproximou de Vênus, outra abordagem ao Sol. Cada encontro com Vênus corrigia a trajetória da sonda e reduzia gradualmente sua distância da nossa estrela. Em abril de 2021, a sonda Parker Solar finalmente chegou tão perto do Sol que tocou a sua coroa. Embora a distância real entre a sonda e o Sol fosse de 8 milhões e meio de quilômetros, isso ainda conta como um toque. Vamos olhar para a estrutura da nossa estrela cortando ao meio. Este é o núcleo do Sol. É cerca de 1/4 da sua largura. Esse núcleo é 150 vezes mais denso que a água. Devido à pressão intensa e alta temperatura, reações nucleares ocorrem por lá. O hidrogênio é convertido em hélio, emitindo uma quantidade incrível de calor e radiação. A camada seguinte é a zona de radiação. É aqui que o calor é transferido do núcleo para as próximas camadas. Mas os fótons aqui não se movem na direção externa. Eles podem ser direcionados para qualquer lugar e irradiados novamente muitas vezes. Os cientistas acreditam que o tempo médio que um fóton de luz leva para viajar do núcleo para a camada seguinte do Sol é de cerca de 10.000 a 170.000 anos. Depois tem a zona de convecção. Esta é aqui a considerada a superfície do Sol. Mas não é uma superfície sólida, é um oceano de plasma quente. Parece um favo de mel. Isso porque o plasma aquecido sobe das camadas inferiores, criando algo como mini geysers. E enquanto ainda está quente no meio desses geysers, suas bordas esfriam, criando um padrão incrível na superfície do Sol. As próximas camadas são a atmosfera solar. Primeiro, a fotosfera. Essa é a camada que emite luz. E é exatamente isso que você vê quando olha para o Sol. Mas cuidado, não faça isso.
Você precisa de equipamentos especiais para olhar diretamente para a nossa estrela. A fotosfera tem até 400 quilômetros de espessura. Trata-se da altura em que a Estação Espacial Internacional se move acima da Terra. Então, tem a cromosfera, ou esfera de cor. Essa camada da atmosfera do Sol dá à estrela sua tonalidade avermelhada. Proeminências solares aparecem aqui. Essas são poderosas emissões de matéria que saem da superfície da estrela. Sua velocidade pode chegar a 700 km por segundo. Em algum momento, elas são pegas pelo campo magnético da estrela e puxadas para trás. E depois há a coroa, um envelope gasoso do Sol. As descargas mais poderosas acontecem lá. Você pode ver a coroa durante eclipses, quando a Lua cobre o disco solar. Então, é possível notar algum tipo de brilho ao redor da estrela. Essa é a coroa. Estende-se por milhões de quilômetros ao redor do Sol, e a sonda Parker Solar tocou precisamente essa área. É aí que o material solar e a radiação ainda estão ligados à gravidade da estrela e não voam para o espaço. E tudo que está além dessa área é o vento solar, que é o material e a radiação que conseguem escapar da gravidade do Sol e partir para o espaço. A Parker Solar surpreendeu os astrônomos ao fornecer mais informações sobre esse limite. Acontece que não é uma parede circular perfeita como costumávamos pensar. O limite é irregular, parece mais uma cordilheira. Essas regiões acidentais têm essa forma por causa do fluxo irregular de plasma da superfície solar. Quanto maior e mais poderoso o fluxo, mais distante o limite está da superfície da estrela. Mas os cientistas ainda não sabem exatamente o que causa essa diferença. Depois de fazer o sobrevoo ao redor do Sol, a sonda Parker Solar continuou sua jornada e começou a se afastar da estrela novamente. Os pesquisadores estão esperando mais 4 aproximações em 2022. Em agosto de 2023, a sonda fará um sobrevoo ao redor de Vênus. Ela ganhará mais velocidade e se aproximará do Sol a uma distância recorde. O próximo sobrevoo de Vênus acontecerá em 2024 e espera-se que a Parker Solar seja capaz de suportar as altas temperaturas e radiação tão próximas ao Sol. Felizmente, os cientistas se preocuparam com isso, pois a sonda tem um escudo solar. Está ligado ao lado da sonda que ficará de frente para a estrela. É do tamanho de uma janela de casa e tem cerca de 11 centímetros de espessura. É feito de um material especial, capaz de suportar uma temperatura de cerca de 1370 graus Celsius. Isso é quase 6 vezes maior do que a temperatura de um forno de cozinha comum. O corpo da sonda é feito de um material branco que reflete a luz solar. Todo o equipamento científico é colocado bem no centro da sombra deste escudo. Se os raios solares atingirem o corpo desprotegido da sonda a curta distância, todo o equipamento vai parar de funcionar em apenas alguns décimos de segundo. A sonda está equipada com um instrumento de investigação de campos eletromagnéticos. Este é um sistema para medir campos elétricos e magnéticos, ondas de rádio, temperatura e densidade plasmática. O sensor de imagem de campo amplo para a sonda Parker Solar, ou WISPR, é um telescópio óptico, aquele que tirou essas imagens impressionantes do plasma em movimento na coroa solar. Essas auroras são o que você vê durante os eclipses solares. A investigação de ventos solares alfas e prótons mede prótons, elétrons e íons de hélio. Ajuda os cientistas a estudar os ventos solares. Muitas vezes prejudica nossa tecnologia. Erupções inesperadas na superfície do Sol causam ventos solares severos. Eles podem queimar chips em satélites orbitando a Terra. Considerando que temos a EEI, onde astronautas trabalham o tempo todo, precisamos saber mais sobre ventos solares e como nos proteger deles. Conforme a Parker Solar continua sua pesquisa, ela já estabeleceu vários recordes mundiais. É o objeto feito pelo homem mais próximo do Sol. É também o detentor do recorde de velocidade. Durante sua última aproximação ao Sol, a sonda atingiu uma velocidade de 162 km por segundo. Isso significa que poderia cobrir a distância de Nova York a Los Angeles em apenas 24 segundos, e uma viagem ao redor da Terra levaria cerca de 4 minutos. Uma viagem à Lua em tal nave espacial levaria apenas 40 minutos. Em 2025, a Parker Solar chegará mais próxima do Sol, atingindo uma velocidade de cerca de 690 mil km por hora. Mas mesmo essa velocidade é de apenas 0,064% da velocidade da luz.